Oi gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a questão da limpeza e o uso da água. Eu sei que em vários estados do Brasil, várias cidades estão passando por uma dificuldade de abastecimento de água. Em algumas cidades já tem até o racionamento diário da água. Mas a nossa casa precisa continuar limpa, a gente precisa higienizar o ambiente onde a gente vive. Então, o que eu vou falar aqui hoje é apenas alguns toques, algumas dicas sobre como fazer essa limpeza usando racionalmente a água, ou até mesmo sem usar água. Porque a gente se acostuma a um método, a um sistema, a uma forma de trabalhar, e quando a gente se vê diante de situações diferentes, podemos ficar assim atrapalhadas, né? No caso, com a falta d'água. A pessoa está acostumada a usar bastante água na limpeza da casa, quando se vê sem, ficam com algumas dificuldades e às vezes até nem tem assim muita orientação, acha que não vai dar, que não vai conseguir limpar a casa. Então eu vou mostrar aqui algumas formas, algumas dicas que eu uso na minha casa, não porque aqui onde eu moro não falta água, mas é por uma questão de economia mesmo. A água que vem, a água tratada, ela é uma água cara, então a gente precisa usar de forma racional para a gente economizar. Estou aqui na minha casa, no meu quarto, e eu vou passear pela casa mostrando algumas dicas conforme o ambiente que precisa de ser limpo. Não necessariamente eu vou mostrar como se limpa, porque isso tenho certeza que vocês já sabem. Então eu vou mostrar aqui em primeiro lugar, para a gente poder limpar os móveis, por exemplo, de um quarto ou de uma sala, é muito bom a gente ter um pano de microfibra. Porque o pano de microfibra, ele pode ser usado perfeitamente a seco. Então, o segredo disso tudo, gente, da questão de pó, é a gente não deixar acumular, para a gente não precisar usar produtos para tirar o pó. Porque se o pó ficar muito agarrado, dá aquela aparência muito suja, a gente precisa usar produtos. Mas se você fizer diariamente um pouquinho, passando só assim um pano de microfibra por cima dos móveis, você raramente vai precisar de produto e nem vai precisar lavar o pano diariamente. É só você usar e depois sacudir numa área aberta. Se você mora dentro de apartamento, você pode talvez sacudir assim um pouquinho dentro da área do chuveiro, que depois quando for tomar banho, aquele pozinho que ficou ali vai embora. Também existe, no caso de você precisar usar algum produto, aqui onde eu moro eles chamam de toalhitas de limpeza. Não sei aí como é que se chama, mas são aqueles tipo lenços umedecidos. Eles são, parece aquelas coisas que a gente usa nas crianças para trocar a fralda. Só que nesse caso aqui, esse produto, esse lencinho ou essa toalhita ou toalhinha, vem com já um produto específico para passar nos móveis. Esse aqui é específico para os móveis, existem outros também para outras partes da casa. Também para fazer a limpeza do chão, por exemplo, eu vou mostrar aqui um aspirador. Gente, um aspirador é bastante útil numa casa, porque se você aspirar a casa, não vai depois precisar ficar passando pano várias vezes, ou esfregão várias vezes, ou o mop, né? A mopa ou o mop, não sei como é que se chama aí. Então, com o aspirador, qualquer tipo de aspirador, não estou fazendo alusão a marcas ou modelos, você consegue limpar bastante o chão e também, inclusive, paredes e tetos, né? Evitando ter que usar panos com produtos e adiando até mesmo a limpeza com água no chão. Uma alternativa ao aspirador é usar uma mopa seca. Essa que eu tenho aqui já está bastante usada, é bem velhinha. Ela é feita, essa escovinha dela aqui, né, essa parte aqui que a gente esfrega no chão, ela é feita de tecido, de algodão. Mas existe umas no mercado também que são descartáveis, que é um tecido, parece com aquele que eu mostrei ali de limpar os móveis, um material daquele tipo, que é descartável. Você passa no chão, existe o seco e existe também o úmido, com produto de limpeza, e depois joga no lixo. Eu me adaptei a esse daqui, eu já tenho há bastante tempo, eu passo no chão e ele tira pelos, pozinho. Então o aspirador aqui em casa eu passo normalmente uma vez por semana, e esse daqui diariamente. O chão eu só lavo com água dos quartos e da sala, por exemplo, uma vez por semana. Então acho que é bastante útil.
vale a pena adquirir um produto, não precisa ser exatamente igual a esse, mas esse tipo de utensílio, né, que não gasta energia elétrica, que está à mão, você pode substituir a vassoura perfeitamente e tira bem melhor pelos e pó, aquela poeirinha mais fininha. Esse daqui é o que eu uso diariamente aqui na minha casa. Bom, agora eu estou aqui no banheiro, que é um lugar onde a gente costuma gastar bastante água. Eu sei que no Brasil há essa cultura de lavar o banheiro com água, mangueira, do teto ao chão. Inclusive, os banheiros costumam ter um ralo, né, para escoar essa água toda. E algumas pessoas até usam sabão em pó, água sanitária. São produtos que exigem muito enxágue, né, porque deixam muito resíduo. Mas como a gente está falando em poupar água, talvez você tenha que rever essa tua forma de limpar o banheiro. Existem outras formas que a gente pode utilizar poupando água ou mesmo sem nenhuma água. Então a primeira coisa é a gente sempre pensar, o nosso objetivo é o quê? É gastar o mínimo de água possível. Então, ao meu ver, num banheiro, onde a gente tem que realmente envolver a água é dentro do vaso sanitário. Mas fora isso, nas outras partes não é necessário. Vou te mostrar algumas ideias de como fazer isso. Eu tenho aqui, por exemplo, um produto que eu utilizo bastante aqui no banheiro, que é o álcool. O álcool, ele não precisa de enxágue. Claro, a gente precisa ter o cuidado por uma questão que é altamente inflamável, não passar em lugares quentes, em lâmpadas, quem não ter chamas por perto, vela, quem gosta de ter vela no banheiro. Enfim, aqueles cuidados normais de quando a gente vai utilizar o álcool. Mas o álcool, nem é preciso utilizar o pano. Às vezes, com um papel toalha de boa qualidade, a gente consegue limpar e higienizar várias partes do banheiro. Até a parte externa do vaso sanitário, a pia, azulejos, maçanetas. Se quiser utilizar, também pode no espelho. Existem outras alternativas também sem enxágue para o espelho e para as partes de vidro. E algumas superfícies também de bancada é possível usar álcool. Se você vê qual é o material da sua bancada e ver se pode utilizar o álcool, porque ele é sem enxágue e é bastante eficaz. Se você for utilizar outro tipo de desinfetante, procure utilizar em spray, né? Passa um spray, algum outro tipo de desinfetante e depois com o papel toalha, né? Como eu mostrei aqui, com o papel toalha você depois passa por cima para espalhar. Ou utiliza o álcool. Um outro produto que eu gosto bastante de utilizar no banheiro é a água oxigenada. Até mesmo para desinfetar dentro do vaso sanitário. Gosto de utilizar água oxigenada porque acho que ela é bastante segura e é menos agressiva ao ambiente do que a água sanitária. Não estou dizendo que a água sanitária não seja eficaz ou não resolve a questão da limpeza, mas é um produto que precisa de enxágue e é um produto também que raramente ele pode ser misturado com algum outro tipo de produto. Também temos, para utilizar nos banheiros, aqueles famosos lencinhos umedecidos, como eu mostrei, o anterior era específico para móveis, vinha embebido em um produto Lustramóveis. Esse aqui vem embebido num produto que é um detergente com desinfetante. Também é para várias superfícies, mas também é indicado para o banheiro. Você pode encontrar aí no seu supermercado, na sua cidade. Com isso aqui, então, você nem precisa do álcool ou do papel toalha, né? Mas em alguns lugares é difícil achar, ou então acham que é caro, não compensa, então é melhor utilizar o papel toalha. Eu trouxe aqui 2 panos de microfibra que são bons para usar no banheiro, são próprios para o banheiro. Um é da marca Vileda e o outro é da marca Scotch-Brite. Mas eu não estou aqui fazendo a divulgação da marca, mas do tipo de material em si. Vou abrir esse daqui. Esse daqui, ele é um produto assim, ele é fininho, vou mostrar aí mais perto, para vocês verem. E ele tem uma textura. Que serve para limpar e utilizando pouco ou nenhum produto de limpeza.
porque ele próprio, né, faz a abrasão e ele próprio também absorve. Se for o caso, você quiser utilizar um pouco de desinfetante ou mesmo de álcool, espirra assim no lugar e depois passa esse produto. Esse tipo de pano de microfibra, que é específico, esse não tem pelo, ele é específico para utilizar em banheiros ou cozinha. Esse daqui, eu ainda vou confessar que eu ainda não experimentei. Em outra oportunidade eu vou experimentar e mostrar para vocês. Ele é tipo uma esponja, ele é fofinho. Esse é o da Scotch-Brite. Ele de um lado tem uma textura atoalhada e do outro lado ele é assim mais brilhante. Não sei se vocês conseguem ver. Bom, ele de um lado é atoalhado, como eu estava dizendo, que é para a gente poder esfregar. Digamos assim, esfregar. E do outro para dar brilho. Então, eu acho que vai ser bastante útil. Eu aqui em casa tenho uma banheira, que é essa que está aqui atrás. Então, acho que vai ser bastante útil para limpar a banheira. E também serve, diz ali na embalagem, que serve para limpar espelhos. E, gente, às vezes só com umas gotinhas de água, só umedecido, já limpa. E se é só com um pouquinho de água, não necessita o quê? De enxágue, né? Então, essa é a vantagem de utilizar essa tecnologia dos panos de microfibra. Parece que eu estou fazendo propaganda, eu sou defensora dos produtos, desse tipo de produtos, mas não, é que são bastante úteis e tem uma durabilidade bastante boa. Então, eu acho que vai servir para vocês aí que estão com o objetivo de poupar água. E investir também num papel toalha de boa qualidade, não é aqueles que se desmancham logo. Um papel toalha de boa qualidade que você pode utilizar e depois descartar. Então, gente, aqui na cozinha não vai variar muito com relação ao resto da casa. Você pode limpar o chão, as paredes, o teto com o aspirador e também utilizar a mopa seca ou mop seco, que eu já mostrei lá no quarto. E na cozinha também, como é um lugar onde molha muito o chão ou tem a gordura, a questão da gordura, você pode utilizar um desinfetante, um desengordurante diretamente no chão e depois limpar assim com um mop ou um esfregão, né? Desse tipo ou qualquer outro tipo que você encontrar aí. Porque assim, a gente evita colocar água em balde, colocar muito produto, né? E depois fica aquele 5, 10 litros de água que vai ter que ser jogado fora porque já está com o produto e não serve para outra coisa. Então, se a gente espirrar diretamente no chão e depois só ir lavando o esfregão ou mop dentro do balde, é mais econômico com relação à água. E aqui na cozinha também eu trouxe aqui uma bacia comum que pode ser uma grande ajuda para você poupar água. Eu já até escrevi um post no blog sobre isso, sobre a gente lavar a louça, formas da gente lavar a louça. E se você não tem na sua pia 2 cubas, como é o caso aqui da minha pia, nessa cozinha aqui é bem pequenininha, então uma bacia é bem útil para a gente reter a água. Então, lembre-se, para economizar água é sempre importante a gente utilizar o máximo da água que a gente puder. Então, eu costumo fazer assim, a gente enche a bacia com água, pode ser água morna, pode ser água fria, depende da temperatura do local onde você está. Se for água morna ou água quente é melhor. E depois, conforme a gente for utilizando a louça, vamos colocando ali. No final, coloca a louça ali, limpa com guardanapo, né, com papel toalha e coloca a louça ali dentro da bacia. Quando a gente for lavar realmente, a louça já vai estar bem macia, é só uma questão de passar uma esponja e depois enxaguar. Se você tiver mesmo com falta d'água, sem água na torneira, não só a questão do racionamento, você pode utilizar 2 bacias, uma com água para lavar e a outra com água para enxaguar. Sendo que essa da água para enxaguar, depois a gente pode utilizar para lavar o quintal, ou se não tiver muito produto, pode utilizar até mesmo na rega das plantas, não a primeira, mas a segunda bacia. Então, para a gente também utilizar menos detergente, ou seja, contaminar menos a água, a gente pode utilizar nessa água morna, como eu falei aqui, que vai utilizar para lavar a louça, seja na pia ou seja aqui,
a gente coloca umas gotinhas de vinagre, se é que você já não utiliza as gotinhas de vinagre dentro do detergente, como eu já mostrei também em um outro vídeo. Então, ajuda a reter a água, melhor do que a gente tá. Também se for lavar uma fruta, se for lavar uma verdura, deixar uma bacia embaixo da pia para segurar aquela água, porque aquela água vai ser utilizada para outra coisa, nem que seja para lavar o quintal, ou para talvez lavar os panos de chão, ou passar no chão da cozinha, né? Então, vamos utilizar bastante esse recurso da bacia, os baldes, né? E reaproveitar a água sempre que possível. Então, outros produtos que a gente pode utilizar na cozinha, assim como na casa de banho, um lenço umedecido ou toalhita umedecida com algum produto desinfetante para limpar paredes. Aqui nessa parede, ela não é revestida de azulejo, só aquele pedacinho ali. Mas se a sua cozinha tiver bastante parede com azulejo, pode passar com segurança esses produtos. Ou então, da mesma forma que no banheiro, passar a água oxigenada. Na cozinha, eu evito utilizar o álcool, porque a cozinha normalmente tem fontes de calor. Então, por uma questão de segurança, eu evito utilizar o álcool. O famoso pano de microfibra ajuda bastante a gente limpar por cima do fogão, limpar a bancada de trabalho, evitando o quê? Acumular sujeira. Os seus armários de cozinha, se a sua cozinha é daquelas que tem montes de armários assim por cima, se você, 1 ou 2 vezes por semana, passar um paninho de microfibra só com umas gotinhas do desengordurante, aquele caseiro mesmo que a gente já ensinou no outro vídeo, vai se mantendo, depois evita de utilizar aqueles produtos mais fortes e mais agressivos e que precisam de enxaguar. Na hora de lavar a roupa, é importante a gente verificar se realmente a roupa precisa ir para a máquina de lavar. Fazer uma seleção. Algumas peças vão automaticamente ser lavadas, lógico, roupas íntimas, meias, cuecas, calcinhas, mas outras peças a gente pode simplesmente colocar para arejar, como por exemplo as calças jeans, e utilizar mais que uma vez. Coloca para arejar, pegar um pouquinho de sol, de ar no varal. Depois, se for o caso, passa uma escovinha para tirar o pó, né? E também, se tiver às vezes fica um sujinho só, e não é por causa disso que a gente vai colocar toda uma peça para lavar. As calças, casacos, né, roupas assim mais grossas, aguentam bem mais de um uso. Então, é uma questão da gente selecionar. Você pode utilizar também, para dar um perfume de roupa lavada, de roupa limpinha, utilizar aquela misturinha com amaciante. E fazendo essa seleção, você poupa na água, poupa no seu tempo também, depois não vai precisar passar, se for o caso de você costumar passar a ferro. Você vê que nem toda a roupa que a gente usa, às vezes naquele momento a gente chegou em casa, vou tirar logo a roupa, mas sabe aquelas saídas rápidas, a gente põe uma roupa para ir levar ali as crianças na escola, ou fomos na igreja e ficamos ali 2, 3 horas só, não fizemos nenhuma atividade que esteja realmente sujando a roupa. Então, dá para utilizar mais uma vez. Não é questão de ser uma pessoa suja, uma pessoa porca, não é nada disso. É uma questão da gente observar, né? Porque às vezes é muito mais fácil, eles colocam a roupa no cesto, a gente pegar tudo, joga para a máquina. Mas não. O nosso objetivo é o quê? Poupar água. Então, vamos verificar o que realmente precisa de ser lavado na máquina de lavar ou à mão. Se for uma peça mais delicada, convém lavar à mão, porque a gente vai num ciclo rápido, né? É uma coisa rápida, e aproveita aquela água para várias peças. E utilizar a máquina de lavar na carga máxima, né? Verifica qual é a carga da tua máquina e sempre juntar a roupa para utilizar na mesma hora, para ela potencializar o uso daquela água que está ali. Outra dica importante, que já está sendo bastante divulgada pela internet, é você reaproveitar a água da máquina de lavar. Pegar naquele cano, né, e colocar dentro de algum reservatório que você possa ter na sua casa e depois ir utilizando aquela água, especialmente para limpezas, né, ou para utilizar no vaso sanitário. É uma água que vai ter resíduos de sabão, ou se você utiliza amaciante, mas para as limpezas, especialmente assim de varanda, quintal, ou dentro do vaso sanitário, não tem problema nenhum, dá para utilizar, que é uma beleza. Quem tem animais em casa ou tem um quintal que precisa de ser lavado mais vezes, pode aproveitar essa água e é até indicado que se faça isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá um joinha pra gente. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Se já se inscreveu, muito obrigada.
O Donas de Casa Anônimas agradece. Continue aqui com a gente, deixe as suas dicas, sugestões, qualquer tipo de comentário aí embaixo. Até a próxima!